Muito boa noite a todos. E mais uma mensagem de amor que semanalmente publicamos no âmbito do trabalho na Casa Espírita a que pertencemos, o Grupo Espírita Ama Fraterno de Coimbra. Pedimos a Jesus, nosso guia, nosso mestre, e à espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, que estejam connosco em mais este momento, nos protejam e nos ajudem a fazer daquilo que hoje aqui for dito algo que possa ser útil para o nosso progresso espiritual, para a melhoria da nossa condição moral. Hoje o tema desta mensagem é Reto Pensar. E é um capítulo do livro Momentos de Meditação, do Espírito Joana de Ângelis, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que nos fala precisamente sobre o pensamento. Diz o seguinte: pessoas bem-intencionadas acreditam que algumas ações boas lhes bastam para a paz de consciência no mundo e a conquista do reino dos céus logo depois. Entre nada a fazer e algo realizar, é sempre melhor o bem produzir. Todavia, a ação generosa, periódica, não é suficiente para equilibrar os valores humanos no campo de batalha da personalidade, em detrimento do ser real em si mesmo. O homem torna-se aquilo que cultiva no pensamento. A vida mental irregular, geradora de mil conflitos e disparates, não fica anestesiada face à ingerência de alguns atos de solidariedade ou mesmo de beneficência. O reto pensar é o método único para atingir o reto atuar. Somente o pensamento bem direcionado impede que germinem as sementes da perturbação mental, geradora dos tormentos que procedem dos vícios ancestrais. O esforço para insistir no reto pensar preenche os espaços do pensar mal ou não pensar, ambos do agrado da ociosidade e da acomodação. Mediante o reto pensamento, o homem se descobre também agindo retamente. Então, inclina a tua mente para o mais saudável. Não te faças fiscal do lixo moral da sociedade, nem te permitas coletar os detritos do pessimismo ou da vulgaridade. De maneira nenhuma censures o teu próximo, especialmente quando este se encontra ausente. Busca os valores positivos que existem nos outros e aprimora aqueles em ti existentes. Sê equânime no teu foro íntimo e nas tuas expressões exteriores. Fala menos e reflete mais em torno do amor. Insiste nas ideias que estimulam a vontade a tornar-se tão forte quão disciplinada. Planeja a ascensão e pensa sobre ela, raciocinando a respeito da perda de tempo com as ilusões e futilidades. Supera o temor de qualquer natureza com a confiança de que nenhum mal de fora poderá fazer-te mal, se estiveres bem interiormente, e que somente te sucederá o que venha a contribuir para a tua paz e progresso espiritual. Jesus realizou na Terra os mais admiráveis fenómenos de que se tem notícia, e demonstrou a mais elevada qualidade de amor que jamais alguém no mundo ofereceu às criaturas. Todavia, o seu reto pensar foi a causa do seu reto agir, o que o fez modelo para ser seguido em todas as épocas. Este pequeno texto sobre o pensamento, trago aqui um complemento que, a propósito de Divaldo Franco, expressou numa das suas palestras, e em que fala sobre a importância do pensamento. O tema, digamos, o mote para as palavras dele é esta frase: primeiro o pensamento, depois as palavras. Estas dão origem à ação. A ação cria o hábito. Este forma o caráter, que determina o destino do ser. Então Divaldo diz que ninguém age sem pensar, só os inconsequentes agem dessa forma, por instinto. E o homem, um animal de hábitos, cria o bom ou mau destino com esses hábitos. Se os hábitos são saudáveis, se são bons, então é-se uma pessoa equilibrada, educada, pacífica,
Por outro lado, se os hábitos não são bons, são maus, é uma pessoa deseducada e aparece o sofrimento, o desequilíbrio. Os nossos atos decorrem do pensamento e das palavras. Pensamos no bem e o bem acontece. Evitamos o pessimismo e não entramos em depressão. São exemplos. Isto é difícil de fazer? É, no nosso estádio atual. Divaldo pergunta: consigo fazer isto? Se digo não consigo, quero dizer eu não quero. Sempre que temos vontade de fazer, sempre que queremos, conseguimos. É uma questão de hábito. A vontade é a nossa ferramenta essencial para fazer para a ação, partindo do pensamento, chegar à ação. Precisamos ter vontade para fazer coisas, ter um objetivo para a nossa vida, um objetivo psicológico para a nossa vida. E é isso que nos move com a nossa vontade. Como é impossível estar sem pensar, diz Divaldo, sempre que vier um mau pensamento, substituamo-lo por um bom pensamento. Diz ele que os psicólogos afirmam que temos por dia, em média, 95 mil pensamentos. E desses 95 mil pensamentos, cerca de 90 mil são negativos, são pessimistas, nocivos, depressivos. Não nos ajudam. Então, apenas cerca de 5% do total dos nossos pensamentos são pensamentos menos negativos, o que é natural, como espíritos imperfeitos que somos, em provas e expiações neste mundo, no planeta Terra. Afirmam ainda os psicólogos que desses 5 mil pensamentos não negativos, 3 mil são aceitáveis. E, portanto, ficamos com cerca de 2 mil pensamentos positivos em cada dia. Se um dia tiver 16 horas, descontando as 8 horas de repouso, de sono, às 24 horas que o dia tem, nessas 16 horas, ficam-nos qualquer coisa como 125 pensamentos por hora, bons, úteis. O que, reconheçamos, é um grande potencial para fazer o bem, para levar a cabo boas ações, para praticar a caridade. E Divaldo, neste contexto, lança-nos um desafio. Façamos o exercício de inverter a qualidade dos nossos pensamentos. Em vez de termos 90 mil desadequados, negativos, e só 5 mil razoáveis ou positivos, façamos o contrário. Tenhamos 90 mil positivos. Bom, no nosso quadro evolutivo isso não é possível agora, mas é um esforço que devemos fazer. Procurar sempre substituir cada mau pensamento por um bom pensamento. Diz Divaldo que não é preciso ser santo, basta pensar em boas coisas, de uma forma geral, coisas naturais, que sejam boas, que nos tragam felicidade, alegria. Porque nós temos, ao longo dos nossos séculos de vida, das nossas vidas sucessivas até agora, adquirimos um hábito de querermos ser infelizes. Gostamos de ser infelizes. Pensamos sempre negativamente sobre as coisas, vemos o lado negativo das coisas, pensamos que as coisas vão correr mal, que vai acontecer uma catástrofe, pensamos sempre no pior. Então, não façamos isso. Procuramos substituir esse pensamento por uma coisa positiva, relacionada ou não com o assunto, e libertemos um pouco disso, esqueçamos um pouco essa problemática, porque diz-nos Divaldo que, ao fim de algum tempo, o problema fica resolvido. Uma sugestão que ele faz é ler todos os dias uma frase de um livro da codificação ou de outro livro espírita e ficar a pensar nela todo dia, pensar nela, vê-la sob os diversos prismas, ver o que é que dali, que ideias se desenvolvem ali na nossa mente positivas, que sejam boas para nós e para todos os outros. Divaldo faz isso, lendo todos os dias uma questão do livro dos Espíritos, é o que ele nos diz. De facto, a energia que nós somos é neutra. O que a faz boa ou má é o nosso estado interior, o nosso estado mental, aquilo que pensamos. E esse nosso pensamento é tão forte que pode interferir na vida dos outros. Precisamos ter cuidado com ele. Porque nós somos o que pensamos. O nosso pensamento está na origem de tudo o que fazemos. O poder do pensamento é o poder da nossa mente, no estado evolutivo em que nos encontramos. Pensamento é energia. E nós, seres espirituais que somos, somos seres de energia, que comunicamos por energia. E com essa energia tão poderosa, influenciamos os outros e somos por eles influenciados. Essa influência é boa, de ajuda, para nós e para os outros, se os pensamentos forem bons. Ou má, prejudicial para o espírito e corpo físico de todos, se estivermos envolvidos em maus pensamentos. Pensemos bem para agirmos bem. Vejamos nos outros o que melhor há neles e sejamos indulgentes para com as suas faltas. Os bons pensamentos fazem-nos bem intimamente, trazem-nos paz e felicidade. E quando estamos bem connosco próprios, estamos bem com os outros, prontos para o serviço na seara do Pai, servindo utilmente a todos sempre que surge a oportunidade de ação no bem.
Vigiemos os nossos pensamentos e oremos ao Pai para nos inspirar a ser melhores todos os dias. Fiquemos com Jesus, com muita paz para todos. Que assim seja.